eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei, quando fala lei aqui, a lei do mandamento é os mandamentos que Deus deu a Moisés. As ordenanças. Só que a Bíblia diz que a lei não foi dada para salvar a alma. Não foi. Foi só para revelar o pecado. Não foi para salvar. A lei foi dada para que o ser humano enxergasse, Israel enxergasse, que vivia uma miséria. Não conseguia se livrar do que ela pedia. Ela pedia, não faça. Não tinha força interna para não fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 7 mesmo, logo depois ele vai falar, o bem que a lei pediu para fazer, ele não conseguia. Mas o mal que não era para fazer, ele fazia. Porque a lei veio para o bem. Aí ele, então vai gerar vida. Não, ele viu que quando falou não faça, ele falou, a lei me matou. Ele morreu. Então ele viu que ele se encontrava naquele momento completamente incapacitado a obedecer à lei. E a lei não veio mesmo para salvar, dar força interna para viver o que Deus queria. Não, foi para o homem reconhecer. Isso para eles lá. E a Bíblia vem as revelações para chegar até nós. Para a salvação chegar até nós também. Amém? Então, para quê? O pecado, e nós lemos aqui, para que se mostrasse, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, amém? Então, o pecado, para que se mostrasse o poder dele, a desgraça que ele é, amém? Então, tornou-se-me a lei, o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, pelo mandamento. Para ele se mostrar pecado, para nós reconhecermos a força dele. A Bíblia trata ele como um tirano. Amém? Operou em mim pelo bem, a fim de que pelo mandamento, o que foi ensinado a Israel, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? O apóstolo Paulo vai falar assim, depois lá para frente aqui, miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar desse inferno? Quem vai me livrar das mãos do maligno? Quem? Entendeu? Essa é a condição de todos os seres humanos. Quando nós somos ensinados desde pequenos a fazer o bem. E os filhos obedecem? Mas lembre-se que tu também foi filho, ou ainda é, nem você. Isso num padrão terreno, carnal, no padrão do santo, santo, santo. Amém? Então tu vê o poder do pecado aí. Fumar faz bem. E os seres humanos fazem o quê?
Trair a esposa, está certo? Trair o marido, está certo? Ser corrupto, está certo? Lesar os outros para se dar bem, está certo? Mentir para se dar bem, está certo? Alguém faz isso? Alguém faz isso? Alguém mente? Ou todos? Porque tem a mentira e os ramos. Uma desculpa não sendo a verdade é mentira. Tu não foi sincero. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E eu acabei de pecar, fazendo a vontade do maligno e reconhecendo como o pecado é dele, do maligno. Excessivamente maligno. Ele é mau. Amém? Amém ou não amém? Isso é a condição de todos os seres humanos. Amém? Agora tu imagina, depois de uma breve introdução, eu, pastor, servo do santo Jesus, falar que a igreja é pecadora. Eu estou sendo influenciado aqui de púlpito pelo maligno. Dizer que eu sou filho de Deus, servo de Jesus, e continuar sendo pecador, eu estou perturbado. É uma pessoa insana. Quem conhece Deus e é servo dele não fala que é pecador. Porque para a desgraça de Paulo, é que ele não tinha conhecido o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não tinha conhecido aquele que é revelado na Bíblia, que ele se manifestou para tirar, para desfazer as obras do maligno. Eu não tive um encontro com aquele que disse: ó o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Essa é a verdade da palavra. O pecado é o nosso adversário, que o maligno só trabalha depois que eu dou brecha. E uma alma doente ela está influenciada pelo maligno. E a alma que quem criou foi o Senhor. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado, mas não conseguem se livrar do errado. Precisa de uma força sobre-humana para se livrar disso. Porque é interna. É uma força sobre-humana do pecado na alma. Fracos, doentes, não tem força para se levantar para Deus. Teve alguém que teve que agir para acabar com isso. E tirar da miséria, do sofrimento, que o sofrimento, a causa do sofrimento é o pecado. Todos tratam a morte com naturalidade. É assim mesmo, nós nascemos e vamos morrer, é natural, é isso mesmo, né? Já escutaram isso? Já? Mas é mentira. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então a causa da morte é o pecado. A causa da morte é o pecado. Porque a morte veio depois do pecado. A causadora da morte foi o pecado. Porque se comer do fruto proibido, certamente morrereis. Pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Mas a Bíblia diz em João capítulo 3 que ele morreu uma vez para nunca mais morrer. Amém? A Bíblia diz em João, capítulo 3, que Jesus morreu para nunca mais morrer. Ele morreu uma vez, mas não morre mais. Vive para sempre. Amém? Amém ou não amém? Amém. No capítulo 6 de Romanos, no 9,
que está escrito, que o João, o profeta, vai testificar isso, que ele veio do céu, ele não é da terra. Amém? Temos uma chance espetacular, Deus nos deu uma chance espetacular de sermos nascidos dele. De o terreno, o pecador, sofredor da alma, sair de cena. Pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nosso Senhor que governa nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nele nos movemos, existimos. É em Cristo que nós estamos vivos. Mas ele nos chamou para comunhão. Os seres vivos nessa terra só estão vivos por causa de Jesus. Porque ele é o Criador e sustentador da vida. Mas ele trouxe a vida eterna para te sustentar na vida eterna também. E no final, a eternidade com ele. Amém? Sabendo que, 6:9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, Cristo ressuscitou? Ressuscitou sim. Amém? Foram lá, os adversários foram lá, não encontraram o corpo até hoje. Ele não estava mais lá. Amém? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Amém? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Recebeu toda a glória que ele deixou para trás. Aquela glória que antes da fundação do mundo ele tinha, está com ele agora de novo. Não morre mais. Amém? A morte não tem mais domínio sobre ele. E a morte reinou, o pecado reinou na morte, segundo a Bíblia. O pecado reinou na morte. Mas ele não pode mais morrer. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele não morre mais. Amém? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Dá uma olhada no outro versículo. Assim também vós. Esse vós aqui não é o gato, não é o cachorro, quer ver? Eu estou querendo até jogar isso para o cachorro da casa, só para o líder, para o papa, para o pastor. Vós, isso aqui foi direcionado a uma igreja. Aqui é a igreja. O que tem que escutar? A igreja tem que escutar isso aqui. A comparação é o que aconteceu com Jesus conosco também. Já que ele morreu para o pecado, e o pecado, não, a morte, não tem mais domínio sobre ele. Amém? Mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aí no seguinte, irmão, não está assim, ó, em Pedro, em Maria, em ninguém, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém da terra, mas o que veio do céu. É em Cristo que isso aqui acontece. Na denominação, na batista, em todas elas, tu não consegue viver isso. Se tu está firmado nelas, se tu está firmado no pastor, mas se tu se uniu misticamente com esse Senhor, tu está morto para o pecado e vive para Deus. É o que está na Bíblia. Essa é a verdade, a única que salva. O homem é o criador de confusão. Jesus é a solução para os nossos problemas, da nossa alma. Essa mensagem aqui foi para os santos. Agora, outra mensagem fora dessa continua sendo para pecadores doentes que não querem se converter.
doente, e oferecendo para a alma de vocês o que, segundo a Bíblia, já não é mais para ser pregado. Eu não posso ministrar a salvação, a santificação para doentes que não conhecem Jesus. Os que dizem que conhecem Jesus, a palavra é essa: assim também vós. Eu estou morto para o pecado e revelo isso, mas vivo para Deus, igual o meu Senhor da cruz. É o que está na Bíblia. Isso revela uma alma sarada, quando vive isso, essa maturidade. Deus me chamou e te chamou para crescer continuamente na graça. Na graça é a presença dele reinando em nossa alma. É o que está escrito. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Não pode reinar. Amém? Glória a Deus. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Sabe o que significa aqui? A tua mão, os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, as tuas pernas têm que se apresentar como instrumento ao Deus vivo de justiça. Teus olhos não podem estar na imundície, teus ouvidos não podem estar na imundície, e se apresentar a Ele. Instrumentos de justiça. É o que está na Bíblia. Não é invenção minha. Porque quem veio do céu de Deus fala as palavras de Deus, segundo a Bíblia. Não inventa. Ele só fala, Jesus só veio e falou o que viu e ouviu, não inventou. Quem teve um encontro com essa verdade, não inventa. Fala o que sente, fala o que aconteceu. É governado pela palavra, não acrescenta e nem diminui. É porque ele foi para as regiões celestiais. Ele só está falando o que está vendo, o que está ouvindo, não inventa. Essa é a verdade. Em qualquer momento a igreja vai sair da terra. Quem não tiver enquadrado aqui nessa palavra vai queimar no inferno para toda a eternidade. Não vai ter mais chance, que tristeza. Não tem mais chance. Nunca mais vai escutar a oportunidade sendo dada. Nunca mais. Aquele homem, o rico da parábola, quando ele se viu no sofrimento, ele buscou uma solução. Não achou. E por causa do sofrimento, Jesus revela antes que o nosso sofrimento é o pecado nos governando e nos fazendo sofrer o tempo todo. Pessoas inquietas, desassossegadas, sem paz, para lá e para cá. Que tristeza, insatisfeitas, brigando, guerreando, lutando. Uma verdadeira loucura. Aí chega o príncipe da paz para te deixar quieto, tranquilo, com uma paz que excede todo o entendimento. A alma sossega, fica em paz, porque sabe para onde vai. Aquele que traz a paz tem falado conosco. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sob o domínio da graça, segundo a Bíblia. Não terá domínio o sofrimento causado pelo pecado, não ter mais domínio sobre a minha vida. Porque o pecado é o sofrimento da minha alma. Então, quando a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, o carrasco, a enfermidade espiritual, a dor moral,
o teu sofrimento, a tua inquietação, a tua perturbação, tudo que tu sofre não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei. O sistema da lei foi quebrado em Cristo Jesus. Tu está no sistema da graça, do amor, do poder, do perdão, da santidade. Ele em nós. Porque a lei do Espírito de vida opera em nós. É uma união mística, que a terceira pessoa da Trindade vem habitar em nós, segundo Efésios 2:20. É Deus morando em nós. Isso é a verdade da Bíblia. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aí o que vai acontecer? Isso eu sei, se eu sou do céu ou da terra. Porque segundo a Bíblia, ele me jogou para as regiões celestiais. Se eu estou lá, eu falo as coisas de lá. João falou, quem é da terra. Ele é do céu. Ele fala as palavras de Deus. Não inventa. Não tem participação, não tem comunhão nenhuma com a natureza caída e tenta agradar a carne nenhuma. Ele não agrada a carne, ele agrada a Deus. Porque ele só fala o que viu e ouviu, não inventa. Dá uma olhada nos reinos que estão sendo construídos. Visíveis. E com isso ganham famas, destaque, mas o reino de cima, ele é edificado na alma e é revelado, porque vão contemplar uma alma sarada por aquele que sara mesmo. Aí tu consegue pensar e buscar nas coisas de cima, porque quanto depois que ressuscitou, a morte não tem mais domínio sobre ele. O pecado já era, ele não pode morrer mais, porque ressuscitou. Assim também vós, olha o resultado de nós ressuscitarmos com Cristo. Para andar em novidade de vida, sob o sistema da graça. A graça não é você continuar sendo pecador. A graça é o poder de Deus na alma nos governando. Não é viver pecando. Essa é a solução para toda a humanidade. Ninguém quer se dobrar, por quê? Qual é o problema? O ego, o orgulho de pé, que não aceita só Cristo ser glorificado, porque isso cai por terra. Quando eu dependo 100% da graça, eu morria. Agora, enquanto eu não for para a cruz, a santificação não vai ocorrer em nossas vidas. Mas tem que ir para a cruz. Ir para a cruz sem a santificação não tem salvação. Porque agora, com a prática da justiça, não opera a morte, a prática da justiça, opera a vida. A morte, o pecado reina na morte, mas a justiça reina na graça. Servos de Jesus, servos da justiça. E o que foi operado em nós para que isso viesse a acontecer? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado daqui. Aquele que desfez, que ele se manifestou. Ele se manifestou, quando tu lembra, ele se manifestou, tu lembra onde? Onde? Qual local? Mas a mente enganadora quer lembrar que ele se manifestou há 2000 anos atrás, lá em Israel. Mas essa palavra é eterna. Porque o Filho se manifestou aqui, para desfazer as obras do maligno. Aqui. O pecado, com esse ser aqui dentro, o pecado não me domina mais. Significa que o sofrimento causado pelo pecado não tem mais nada a ver comigo.
Essa é a verdade. Que ele se manifestou para desfazer as obras do maligno. Quais eram as obras do maligno? Mostrar a força do pecado em nós nos governando. Eu quero, aqui, em nome do Senhor Jesus, e para quem vai escutar, eu escuto a pura palavra. Quando eu escuto a pura palavra, eu me desvio, porque eu não consigo praticar isso. Quando eu falo isso, isso não é natural. Quando eu me desvio e não consigo entrar, viver de acordo com essa palavra, significa que tu recebeu a lei, mas o espírito de vida não. E quem te governa, acredita, tu ainda é influenciado pela carne. E a presença, tu está com aquele que diz que o pecado revelar que ele é excessivamente maligno, ele te prende. Tu não consegue. Que força é essa dentro de mim que não me deixa andar livre? Mas para que essa mensagem? Ele não quer condenar ainda ninguém. Ele vive para sempre. O mundo não pode receber, porque nem vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Eu estou indo para enviar o Consolador. Ele está aqui com vocês e estará em vós para sempre. Para sempre, preste atenção, isso não é brincadeira. O Espírito Santo está me revelando, pastor Mário, quem habita em você não vai ter um minuto da tua vida que ele vai te deixar. Tu vai dormir, ele está contigo, tu levanta, ele está contigo, ele vai estar em você para sempre. Com que propósito? Para ser revelado às outras criaturas que existe um poder sobre-humano em você e vai ser revelado através de você e de qualquer um. Que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. A enfermidade que eles têm na alma vai ser revelado que em você não tem. E eles vão ver uma vida ideal, uma vida melhor através de você, e tem uns que vão querer se chegar para cá. Só comigo? Não. Qualquer um de nós, se aceitar esse Senhor da maneira que diz as Escrituras, a paz que excede todo entendimento entra na alma. O sofrimento sai, porque ele se manifestou para desfazer as obras do maligno que ele operava devido ao pecado cometido. Em nome do Senhor Jesus, existe um poder sobre-humano no cristão, depois que ele se une a Cristo. Para quê? Ele não é mais um pecador. Ele é filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. A autoridade que é no nome de Jesus está sobre a vida daqueles que se uniram a Ele. Seja essa a verdade, irmão. E sentimentos estranhos, fraquezas da carne, é anulada, é esquecida com a presença da terceira pessoa da Trindade, que só tem um papel, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus em nossas vidas. Como? Tu vai querer, tu vai desejar santificar Cristo como Senhor sempre em teu coração. Tu vai temer com as tuas palavras, o que tu escolhe, o que você vai falar, tu teme, porque tu quer glorificar o nome dele. Você não tem medo mais de nada, porque tu sabe, até se chegar à morte, para onde você vai. E o amor lança fora todo o medo. Medo de quê? Está repreendido em nome de Jesus. Essa é a verdade da palavra. Deus não te... Os louvores, a maioria dos louvores, irmão, um bando de mentira. Louvores para almas doentes. Não, louvores para os santos, para serem fortalecidos, para continuarem firmes na obra. Não são esses louvores que estão sendo pregados aí. Deus vai satisfazer teus sonhos. Que história é essa?
Que história é essa? Deus está te contemplando, Ele vai enxugar a tua lágrima, o teu sofrimento, Ele entende. Que história é essa? O teu sofrimento, tu nunca imaginou, era o pecado. Ele desceu para tirar o teu sofrimento, tu se arrepender dos teus pecados e receber o refrigério da presença dEle. Tu já está pleno, satisfeito com a presença dEle. Essa é a verdade. E leva ela, tome posse e leva ela adiante. Porque é essa que salva, essa palavra que está sendo enxertada na nossa alma, receba com toda mansidão, segundo a Bíblia, porque é ela só que pode salvar a nossa alma. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.